Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor agora, diante da Tua santa palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor nos direcione, Pai, com o Teu Espírito Santo. Que o Senhor abra, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, e que o Senhor me use, Pai, para anunciar o Teu Evangelho. Que o Senhor fale aos corações, especialmente, Pai, daqueles que ainda não creram em Ti. Que haja salvação nessa noite. Que haja transformações de vidas, Pai. E que o Teu nome seja glorificado e exaltado, porque o Senhor é digno. E essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o site Google, ele divulgou os termos que foram mais pesquisados aqui no Brasil no ano de 2019. E esse artigo que saiu, ele tinha lá separado por categorias, e uma das categorias era as perguntas, as dúvidas mais pesquisadas no site. E entre uma das mais pesquisadas estava a seguinte pergunta. Pode passar. Como fazer que as pessoas gostem de mim? Essa era uma das perguntas mais pesquisadas aqui no Brasil. E quando a gente olha para essa pergunta, parece uma pergunta inofensiva, parece uma pergunta simples, mas por trás dessa pergunta existe uma sociedade repleta de pessoas que buscam incansavelmente aceitação. Que tipo de aceitação? Ser aceito na sociedade, né, na própria sociedade, ser aceito na família, ser aceito na faculdade, na escola, ser aceito no emprego, ser aceito na igreja e ser aceito por Deus também. Agora, quanto a essa pergunta que eu citei, como fazer as pessoas gostarem de mim, se você colocar lá nesse site, a quantidade de respostas é imensa. E eu separei algumas aqui, e eu vou citá-las. Pode passar. 7 truques psicológicos para fazer as pessoas gostarem de você. Outra, 20 maneiras inteligentes de fazer as pessoas gostarem de você. E como fazer as pessoas gostarem de você? 6 dicas simples e eficazes. E por aí vai, né? Existem muitos métodos. Agora, o que eu quero mostrar para os irmãos diante disso? Que na nossa sociedade, existem várias formas de você ser aceito por Deus. Perdão, irmãos, para você ser aceito pelas pessoas. Mas eu quero fazer a seguinte pergunta: será que quando a gente fala de ser aceito por Deus, será que é da mesma forma? Será que existem várias formas de sermos aceitos por Deus, assim como nós somos aceitos pelas pessoas? Então nós vamos trabalhar nesse tema, né, essa noite, e o que nós vamos ver é o seguinte:
A única forma de sermos aceitos por Deus é através de Jesus Cristo. A única forma de sermos aceitos por Deus é através de Jesus Cristo. Nós estamos diante aqui de uma parábola de Jesus. Mas o que é uma parábola? A parábola é uma história que traz ensinamentos para os seus ouvintes. Então Jesus está contando uma parábola e ele deixa o objetivo muito claro aqui dele. O que ele quer tratar e mais do que isso, a quem ele está se dirigindo nesse momento. Pessoas que confiavam em si mesmas, pessoas que se achavam justas diante de Deus e que ainda desprezavam outras pessoas. O verso 9 ele diz assim, contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Especificamente, Jesus ele estava falando aqui dos fariseus. Quem eram os fariseus, irmãos? Os fariseus eram um grupo de judeus religiosos daquela época, e eles acreditavam que eles podiam ser aceitos, que eles podiam alcançar a salvação através do cumprimento da lei e também de tradições. E ao longo do seu ministério, o ministério de Cristo, nós vamos ver ele combatendo, ele condenando a hipocrisia e a incredulidade desse grupo, os fariseus. Porém, o nosso Salvador, ele cita um outro grupo aqui na parábola também. O grupo daqueles que, ao contrário dos fariseus, eles reconhecem humildemente a condenação que merecem. Representado aqui pela figura do publicano. O que era um publicano naquela época? Era um cobrador de impostos que trabalhava para o Império Romano. Então, de forma geral, o publicano ele não tinha uma boa reputação. Ele era conhecido como ladrão, como se aproveitador das pessoas, cobrar aquela taxinha a mais para lucrar. Então, os judeus não gostavam dos publicanos. Eu dividi o sermão em 2 pontos, irmãos. E o primeiro ponto que a gente vai ver nessa noite é: busque aceitação por si mesmo e seja rejeitado. E será rejeitado. Vamos ler novamente dos versos 10 até o 12. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então 2 homens aqui subiram até o templo para orar. E subiram porque o templo ele ficava sobre a colina. Não era o horário da oração pública. Então esses homens eles estavam lá para oferecer as suas devoções pessoais, suas orações, suas petições, adoração pessoais a Deus. Porém, nós temos muitas razões para acreditar que esses 2 homens, eles tinham motivações em seus corações diferentes para estar ali. O fariseu, ele foi até o templo para orar, porque ali era um lugar público. Ou seja, veria muitas pessoas para ver a sua oração, muitas pessoas para elogiar a sua devoção. Ele queria público. O texto ele nos mostra as palavras do fariseu, sua oração, se é que a gente pode chamar assim. E essa oração, essas palavras do fariseu, estavam cheias de orgulho, totalmente centradas em si mesmo, e a glória de Deus não importava nesse momento. O que importava para o fariseu ali era o seu próprio louvor. Ele confiava em si mesmo. Ele pensava estar livre de pecados escandalosos, ele afirma: eu não sou ladrão, nem injusto e nem adúltero. E não para por aí, ele também ressalta o fato de jejuar 2 vezes por semana e por dar o dízimo de tudo quanto ele ganhava. Agora, qual que era o interesse do fariseu de estar ali? Era mostrar para Deus e mostrar para as pessoas que também ali estavam o quanto ele era bom, ou o quanto ele acreditava que ele era bom. Ele se considerava melhor que os outros, irmãos. Ele se considerava melhor que a humanidade. É por isso que ele diz: graças te dou, porque não sou como os outros homens. E particularmente ele ataca aqui o publicano, que também estava ali orando.
Isso porque, para ele, como eu disse, os publicanos eles eram odiados, e muito mais para o fariseu, ele não passava de um ladrão, de um injusto, de uma pessoa desprezível. E é por isso que ele faz essa acusação para o publicano. Então percebam que o fariseu, ele não estava somente preocupado com satisfazer essa necessidade de mostrar a sua bondade, mas a sua necessidade também era em mostrar a reprovação do seu próximo, que era o publicano. Agora, o que esses versos nos ensinam, irmãos? Eu tenho absoluta certeza de que você já fez algo para agradar as pessoas à sua volta e assim ser aceito por elas. Alguma vez na sua vida você já fez isso. Você fez algo para agradar as pessoas e para ser aceito por elas. E talvez o estágio da vida em que a gente perceba isso melhor é na adolescência. A busca por uma identidade, às vezes a falta de referências em casa e também o anseio por aprovação e também o medo de reprovação dos outros jovens. Isso faz com que esses adolescentes, eles se moldem, eles mudem conforme o que a maioria dita. Por exemplo, eles pensam, olha, se eu não passar no vestibular e consequentemente eu não tiver um emprego que eu ganho bem, muito bem, eu vou ser considerado um fracassado na família. Se eu disser que eu não bebo, vão rir de mim e vão me chamar de careta. Se eu não tiver aquele celular, eu nem vou ser notado no meio dos jovens, mesmo que o aparelho de celular custe o valor de uma moto. Eu quero ele. Agora, irmãos, não pensem que isso acontece somente com os jovens, com os adolescentes. Mesmo quando nós crescemos, nós nos tornamos adultos e a nossa identidade já está um pouco mais bem resolvida, nós continuamos a nos moldar para agradar as pessoas e para sermos aceitos. E para fazer isso, muitas vezes nós fingimos ser algo que nós não somos. Nós agimos com hipocrisia. O que significa hipocrisia, irmãos? Basicamente, hipocrisia é a atitude diferente do discurso. É quando eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Exemplos: corrupção na política. Bilhões de reais desviados. O que eu falo? Eu falo assim, olha, a justiça tem que ser feita. Esses caras têm que ir para a cadeia. Mas quando eu paro o meu carro numa vaga proibida e eu sou multado, eu acho ruim. Eu fico bravo. Afinal, foram só 5 minutinhos. Sonegação de impostos. O que eu falo? Esses empresários aí, ricos, eles sonegam um monte de impostos, eles são um bando de ladrões. Só que eu adoro baixar um filminho na internet. Principalmente aquele que está em cartaz ainda no cinema. Relacionamento familiar. O que eu falo? Família é a base de tudo. E chega no Dia das Mães, é cada selfie bonita, com aquele textão bonito no Facebook. Porém, no dia a dia maltrata, desrespeita, não está nem aí para os pais. Como se chamam essas coisas? Hipocrisia. Mas ainda bem, irmãos, que isso não acontece na igreja, não é verdade? É só lá fora. Pessoas que dizem uma coisa, mas que vivem outra. Pessoas assim como o fariseu se acham boas, justas, melhores do que as outras e tentam ser aceitas por Deus através de obras. E é muito provável, meu irmão, que nesse momento você esteja pensando em alguém. Que você esteja pensando naquele irmãozinho ali da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para todos nós. É fácil ser crente só de domingo. É fácil a gente colocar uma máscara diante dos irmãos e viver uma vida dupla. Só que lá fora, ser outra pessoa. Isso se chama hipocrisia. Agora pode ter outras pessoas que pensaram o seguinte nesse momento: graças a Deus que eu não sou assim. Eu não tenho uma vida dupla igual os irmãos aí, que cometem um monte de pecado. Agora comparem esse pensamento com a fala do fariseu. Qual a diferença?
Nenhuma. Os fariseus, eles se sentiam justos diante de Deus e eles pareciam justos diante das pessoas. Eles aparentavam ser justos. Mas olha só o que Cristo diz lá em Mateus 23, o 27 e o 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim sois vós. Por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Percebam que a nossa busca por aceitação muitas vezes é uma busca equivocada. Você já demonstrou uma falsa santidade perto dos irmãos da igreja, ou perto daqueles que sabem que você vai na igreja? Você já fez isso? Você já demonstrou uma falsa santidade para você parecer mais religioso? Né? Se algum irmão solta alguma palavrinha mais chula perto de você, você fica todo ofendido e todo incomodado. Mas quando você está na sua casa, você assiste filmes, séries e novelas que falam um monte de palavrão, que mostram um monte de cenas indecentes, mas aí está tudo bem, porque ninguém está vendo. Ou se algum irmão é disciplinado aqui na igreja por ter pecado, logo você pensa o seguinte: nossa, mas que miserável esse cara, eu achei que ele era crente, mas eu estou achando que ele não é não. Nossa, veio aqui até hoje, escutou um monte de sermão e não aprendeu ainda. Mas e os seus pecados, meu irmão? E os pecados ocultos que você tem, que a igreja não ficou sabendo e não fica sabendo? Aí tudo bem, né? Porque é mais fácil a gente apontar o erro do próximo. É mais fácil a gente apontar o pecado do próximo. Alguma vez você já tentou se justificar diante de Deus por meio das suas obras? Jejum e oração são coisas boas. Assim como ler a Bíblia, vir na igreja, participar de trabalhos evangelísticos, ações sociais. Mas se orgulhar e pensar que essas coisas impressionam a Deus e te tornam aceitável diante dele, é um grande erro. Se você chega diante de Deus e apresenta essas coisas achando que você vai ser aceito por fazer isso, você está cometendo um grande erro, meu irmão. Desempenho religioso e moral não vai salvar ninguém. Não existe nada que você ou eu, que a gente possa fazer para a gente ser declarado justo diante de Deus. Não existe nada que nós possamos fazer, que nós possamos produzir por nós mesmos para nós sermos aceitos por Deus. Romanos 3, do 10 ao 12 diz o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. E a pergunta é: aonde que você tem depositado a sua confiança? Em si mesmo? Nas suas obras? Você se acha justo, meu irmão? Você se acha melhor que os outros? Quando você olha para o seu irmão do lado, você fala: não, esse cara aí, eu estou bem para frente dele. Então esse é o nosso primeiro ponto. Busque aceitação por si mesmo e será rejeitado. Agora isso nos leva para o nosso segundo ponto, que é: busque aceitação por Cristo e será salvo. Vamos ler dos versos 13 até o 14. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Aqui as palavras do publicano a Deus. E nós vamos perceber que elas são totalmente o contrário das palavras do fariseu.
Enquanto a oração do fariseu ela estava cheia de orgulho e de ostentação, a oração do publicano ela está cheia de humildade, de humilhação e de arrependimento pelos pecados. Ao invés da confiança em si mesmo, em sua própria justiça, esse homem tinha um desejo sincero de estar na presença de Deus. E ele estava em pé, e de longe o texto diz, afastado das pessoas, afastado do próprio fariseu. E isso demonstra, irmãos, o senso que ele tinha da indignidade dele de se achegar a Deus. Isso demonstrava também uma preocupação em ficar perto demais do fariseu e ofendê-lo de alguma forma. Ele se coloca afastado das outras pessoas. Era um costume daquela época, as pessoas, quando estavam orando, durante a oração, levantar as mãos ao céu. Mas o texto diz que o publicano nem mesmo conseguia olhar em direção ao céu. A oração dele foi curta. Talvez porque o medo e a vergonha que ele estava sentindo ali estavam sufocando as suas palavras. E ele diz, ó Deus, tem misericórdia de mim. Essa foi a oração do publicano. O que o publicano está dizendo aqui para Deus é o seguinte, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque se o Senhor não tiver, eu estou perdido para sempre. Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou culpado diante de Ti, por isso tem misericórdia de mim, Senhor. Enquanto o fariseu ele destaca suas qualidades, suas obras, o publicano, o único atributo, a única qualidade que ele atribui a si mesmo é pecador. Enquanto o fariseu ele insiste em confiar em seus jejuns, enquanto o fariseu ele insiste em confiar em seus dízimos, o publicano ele não depende de nada mais além da misericórdia de Deus. Ele vem como um mendigo, irmãos. Um mendigo que está morrendo de fome e pede esmolas. O mendigo ele não pode fazer nada por si mesmo. Ele precisa da ajuda de alguém. Assim estava o publicano nesse momento. Ele sabia que ele não podia fazer nada para ser salvo. Por isso ele pede a Deus, tem misericórdia de mim. E no verso 14 nós temos a resposta dessa oração. E aqui está a aceitação do publicano por parte do Senhor. 2 homens se dirigiram a Deus de formas diferentes e com motivações diferentes. Agora nós vamos ver como que eles saíram do templo, como que eles desceram dali. E pensando, irmãos, no olhar das pessoas que estavam ali, presenciaram a oração dos dois, tanto do fariseu como do publicano. Eu imagino que o fariseu ele saiu dali aplaudido. As pessoas falando assim, nossa, olha, esse aí é crente de verdade, hein? Olha, ele jejua, dá o dízimo, não é pecador como os outros homens, nossa, que homem religioso. Enquanto o publicano deve ter saído dali com olhares de desprezo. Nossa, olha esse cara aí, está perdido esse aí, pecador. Esse aí já está com o pezinho no inferno. Eles devem ter pensado. Entretanto, Jesus afirma que o publicano, de coração quebrantado, foi para casa justificado, enquanto o fariseu não. Qual é a aplicação desses versos para as nossas vidas, irmãos? Para você. Como eu disse lá no começo, existem várias técnicas e várias estratégias para que as pessoas gostem de você. Basta você fazer a pesquisa na internet que eu falei, e você vai ver lá as técnicas, você vai aplicar elas, vamos ver se funciona. Mas sem diante disso, o que a gente pode concluir? Que você tem que fazer algo para depois você ser aceito. Ou seja, a aceitação depende de um ato exclusivamente seu. Agora, essa receita de você faz para receber algo, é uma receita que é repetida em várias religiões também. Para que você seja aceito ou salvo, você tem que fazer algo que te qualifique para isso. Ou seja, você tem que ser qualificado para ser salvo. Por exemplo, pode passar. No Espiritismo, eles têm um lema que diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Ou seja, o ato de você fazer o bem ao próximo, é uma forma em que você melhora o seu status espiritual
e você consegue alcançar a salvação. O budismo, em uma de suas escolas, diz que a salvação ela é atingida após o fim de um ciclo de renascimentos e de reencarnações mediante uma vida moral e correta. E o hinduísmo devocional, ele vai dizer assim que existem vários céus e vários infernos. E você pode ir subindo de céu em céu até você alcançar, habitar na presença de Deus. Mas isso mediante a fé, devoção, amor e prestação de serviço ao próximo. Porém, o cristianismo, ele foge à regra. E é isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que Cristo está nos ensinando através desse texto, através dessa parábola. O publicano, ele chega diante de Deus de mãos vazias. Ele não tem nada para oferecer para Deus, nenhum tipo de obra para apresentar para Deus. Ele simplesmente reconhece que é um pecador e pede misericórdia. Aí vocês podem estar se perguntando, mas seria possível um homem assim alcançar a salvação? A resposta está no texto. Digo-vos que este desceu justificado para casa. Mas Maurício, descer justificado para casa significa que ele foi salvo? E para a gente responder essa pergunta, a gente tem que entender o que nós chamamos de justificação pela fé. Eu vou repetir, guarde bem essa palavra, justificação pela fé. A salvação, ela não depende de nossos méritos. A salvação, ela não é dada por meio de obras. A salvação, ela é uma dádiva de Deus. A salvação é um favor imerecido. Nós recebemos a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Nós recebemos a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Isso porque, irmão, se a salvação dependesse de nós, ninguém seria salvo. Se a sua salvação dependesse de você, você não seria salvo. Se a minha salvação dependesse de mim, eu não seria salvo. Por quê? Tiago 2, verso 10 diz o seguinte, prestem bem atenção. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se o quê, irmãos? Culpado de todos. E eu não vou nem mencionar aqui os 10 mandamentos. Eu vou citar aqui os 2 maiores mandamentos que foram citados por Cristo. Eu vou pedir para os irmãos lerem, por favor, em voz alta, no 3. 1, 2, 3. Agora a pergunta é, quem aqui ama a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento? Quem aqui ama o próximo como a ti mesmo? Alguém aqui consegue fazer isso de maneira perfeita? Não, a resposta é não. Então, segundo o texto de Tiago, o que nós somos? Culpados. Aquele que guarda toda a lei, tropeça em um ponto, é culpado. A gente não consegue fazer perfeitamente nem os 2 maiores mandamentos. A gente é muito culpado. Agora, o culpado, ele tem que ser o quê? Um criminoso que está diante de um juiz. E o juiz, ele diz que essa pessoa é culpada. O que vem depois dessa culpa? Vem a condenação. A palavra, ela diz que Cristo irá voltar um dia. E ele vai julgar a cada um de nós. Agora, irmão, eu quero que você tente imaginar essa cena. Você, pecador, diante do Deus Todo-Poderoso, diante do Deus Santo, diante do Deus que é o juiz supremo. O que você tem para oferecer para ele? Que mérito que você possui para que ele te salve? Você consegue perceber a gravidade? Vocês estão conseguindo imaginar você diante de Deus? O que você tem para mostrar para Ele?
Se nesse dia, irmãos, você fizer igual ao fariseu, você será rejeitado igual ao fariseu. Como assim, Maurício? Se você chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, mas eu não faltei nenhum domingo na igreja, eu ia em toda a escola bíblica, eu dava o dízimo, eu dava oferta para o missionário, eu ajudava a instituição de caridade, cesta básica, nossa, perdi as contas, Senhor, quantas eu dei? Irmãos, como que a gente vai chegar diante de Deus e querer alcançar a nossa salvação através de obras? Vocês acham que essas coisas impressionam a Deus? Vocês acham que essas coisas te tornam justo diante de Deus? Porém, existe uma forma de você ser aceito. Uma única forma. João 3,18. Quem nele crê, não é condenado. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A única forma de você ser salvo, meu irmão, minha irmã, é crendo em Cristo, porque a Bíblia vai assegurar, vai te dar segurança. Lá em Romanos 8, verso 1, diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. No momento em que você crê em Jesus, você é justificado. Você é declarado justo diante de Deus, porque a justiça de Cristo é imputada em você, é colocada em você, é atribuída a você. Porque lá na cruz do Calvário, Cristo, Ele tomou sobre si os nossos pecados, o seu pecado. Ele foi ferido, Ele foi esmagado por causa das nossas maldades. E o castigo, a condenação que a gente merecia, lembra de Tiago? A condenação que era para ser nossa, Cristo recebeu ela, e Cristo pagou ela por nós. Estava sobre Ele. Essa é a única forma de você ser aceito por Deus, através da fé em seu Filho, Jesus Cristo. Você reconhece que você é um pecador? Você reconhece que você tem uma extrema necessidade da misericórdia de Deus, assim como o publicano? Você consegue entender isso? Você entende, meu irmão, que somente através de Cristo você será aceito por Deus? Esse texto aqui, ele possui um versículo que é muito mal interpretado, mas muito mal interpretado mesmo, que é o 14, né? E ele diz o seguinte: pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. E algumas pessoas usam esse texto aqui, essas palavras, para revidar algum tipo de humilhação. Por exemplo, você está lá no emprego, aí o seu chefe te humilha, e você fala assim: ah, você está me humilhando, mas Deus vai me exaltar. Espera aí, eu vou ser promovido e eu vou mandar você embora ainda. E em muitas outras situações. Só que, irmãos, o texto ele está falando daquele que se exalta a si mesmo e daquele que se humilha a si mesmo, e não de outras pessoas te humilhando e te exaltando. O que isso quer dizer? Que caso você se humilhar diante de Deus, reconhecendo que você é um pecador e merecedor da condenação eterna, e se você crer em Cristo e no seu sacrifício, você vai receber a misericórdia de Deus e você será exaltado no último dia. Agora, como que isso é possível? Isso só é possível porque aquele que era exaltado nas alturas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, se humilhou, se esvaziou de toda a sua glória e se fez homem para nos salvar. Filipenses 2,8 diz assim: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O fariseu, ele não colocaria o publicano nem mesmo junto com seus animais, de tanto desprezo que ele sentia por aquele publicano. Mas Deus, irmãos, o colocou como um filho de sua família.
E assim aconteceu com você. Se você já creu em Cristo, você foi aceito. Você é filho de Deus e agora você faz parte da família dele. Você vai encontrar muita rejeição nesse mundo, meu irmão. Muita. Mas se você está em Cristo, você jamais será rejeitado por Deus. Jamais. Se você já creu em Cristo, o que você pode fazer nessa noite diante desse texto, diante desse sermão, diante dessa palavra? Você pode demonstrar a sua gratidão a Deus. Você pode cantar louvores e se alegrar porque Ele te salvou. E você deve se lembrar, pode passar, para que você pudesse ser exaltado no último dia, Cristo se humilhou e foi morto numa cruz. A sua exaltação custou a humilhação do Filho de Deus. Se você ainda não creu em Cristo, talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo rejeitado pela sociedade, pelas pessoas, pela igreja e até mesmo por Deus. Existe uma forma de você ser aceito. Existe uma forma de você fazer parte da família de Deus, de você ser chamado filho. E é entregando a sua vida a Jesus Cristo. Como eu faço isso, Maurício? Faça a oração do publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Clame a Ele nessa noite e diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, reconcilie-me com o Senhor novamente. Senhor, me receba através da Tua misericórdia. Senhor, me ame através da Tua graça. E eu termino, irmão, citando uma frase de Martin Lloyd Jones. A justificação pela fé significa que apesar do que você é, Cristo morreu por você. Amém? Vamos orar?